Então, após cadastrar a licitação, publicar a licitação no portal, receber as propostas, na data e na hora estipulada para abertura do pregão, você deve acessar o sistema com o login do pregoeiro, localizar o pregão e clicar em aguardando abertura. Então, essa aqui é a plataforma onde vai acontecer o pregão eletrônico. Na parte superior, aqui na linha verde, você tem o número do processo, o número do edital, o objeto da licitação, a quantidade de casas decimais que foi definida lá no lançamento, na criação desse pregão, o horário do pregão no sistema Compras BR é sempre no horário de Brasília. Embaixo a gente tem o nome da tela, nesse caso aqui a gente está em detalhes do pregão. Aqui nessa linha, os botões de ação. Então, em cada tela a gente vai ter botões diferentes. Aqui embaixo eu tenho as fases do nosso pregão eletrônico. Então, detalhes do pregão, aguardando abertura, lances, abertura de vistas, habilitação, recurso, adjudicação e resultado. Então, a nossa licitação ela vai caminhar entre essas fases. Então, eu estou aqui na primeira, detalhes do pregão. Na parte de baixo, eu tenho todas as informações básicas dessa licitação. Então, eu tenho aqui a data, a hora da abertura, a data de início e fim de propostas, o modo de disputa, a diferença mínima entre os lances. E na parte de baixo, eu tenho os lotes. Então, eu tinha 3 itens, sendo que no lote 1 eu tenho 2 itens e no lote 2 eu tenho um item só. Como é que eu consigo saber isso estando nessa tela? Eu posso clicar aqui em cima do número do lote e ele vai me abrir, então, os itens que tem dentro desse lote. Isso é útil para quando você tem muitos itens dentro do lote ou muitos lotes e você quer saber exatamente o que tem dentro daquele lote. Então, o primeiro lote que eu tenho aqui é de insulina e esse homologue. E no lote 2 eu tenho um item só. Aí eu tenho as fases, então a qualquer momento que eu voltar, retornar nos detalhes do pregão e olhar aqui embaixo as fases, eu vou saber exatamente onde esses lotes estão. Então, atualmente eles estão aguardando a abertura da sessão. A situação está agendada, os tipos aqui está exclusivo e diferenciado. Se eu pedir ficha e catálogo, vai estar aqui marcado. E a quantidade de propostas. Antes da abertura do pregão, eu não consigo visualizar essas propostas, elas ficam aqui, somente a quantidade. Então, eu vou realizar agora a abertura do pregão. Como é que eu vou fazer isso? Já deu a data e a hora, eu vou clicar em abrir pregão. Ele vai me apresentar a mensagem de aberto com sucesso. E agora, eu vou abrir os meus lotes. Então, eu vou selecionar os lotes e clicar aqui no botão abrir lote. Eu posso abrir um ou mais lotes. Vou dar OK. O sistema vai me dar mensagem de lotes abertos com sucesso. Vou dar OK de novo. Aí a fase de aguardando a abertura vai estar aberta para mim. Então, eu vou clicar nela. Nessa fase, eu vou realizar o acolhimento das propostas. Então, é a primeira análise que eu vou fazer dessas propostas. Então, para eu visualizar as propostas, eu seleciono as propostas e clico no botão Abrir Propostas. Aqui nas propostas, como eu selecionei os 2 lotes, ele já me mostrou os licitantes, aqui eu vejo somente os apelidos, a situação, todos já vêm como classificados, a data de envio, que eu recebi essa proposta, o valor. E se eu quiser, eu posso clicar aqui em ver detalhes. Nesse ver detalhes, ele vai me mostrar somente os dados básicos dessa proposta. Então, por exemplo, no lote 1, que eu tenho os 2 itens, ele vai me mostrar os 2 itens e os valores que esse licitante deu para cada item. Se eu quiser desclassificar uma proposta nessa fase, eu posso selecionar aqui, por exemplo, esse licitante. Se ele tivesse com valor muito acima ou muito abaixo, eu poderia desclassificá-lo. Muito acima, ele ainda tem a chance de descer o valor durante a licitação, mas muito abaixo ele não conseguiria nem participar, porque o valor já estaria inexequível. Vamos supor que ele tivesse digitado R$1 aqui e tivesse enviado. Então, para essa licitação, esse valor seria inexequível, eu poderia desclassificá-lo já nessa fase. Porque se eu levar ele para a próxima fase, ele ficaria em primeiro lugar. E aí não é interessante
para o andamento da fase de lances, tá? Então, se houver a necessidade, eu clico aqui, coloco o motivo, desclassificado, e aí informo o motivo e clico aqui no desclassificar. Quando eu faço isso, ele me apresenta a mensagem de ok, e se eu olhar, ele vai descarregar aqui no chat que um licitante foi desclassificado. Aqui nessa fase, eu também consigo abrir e fechar o meu chat. Então, se eu quiser fechar o meu chat, eu venho aqui em chat, ele está ativo, ele vai mudar para inativo, e aí ninguém mais envia mensagem. Ou eu deixo ele ativo, chat, ativar, ok, ele fica com a bolinha aqui verdinha. Se eu quiser mandar uma mensagem, por exemplo, senhores licitantes, em instantes iniciaremos a fase de lances. E aí eu posso mandar tanto para os 2 lotes como somente para um lote. Então eu seleciono um apenas e clico aqui no enviar mensagem. E aí ele já coloca aqui para mim. Aqui no chat também é possível filtrar. Então, se eu quiser ver somente as mensagens do lote 1, eu seleciono aqui, e aí ele vai filtrar para mim, somente a do lote 2, e aí não filtrar, ele vai me mostrar todas conforme o andamento. Ele marca para mim o lote, a data e a hora, o apelido, ou seja, quem está se manifestando nesse chat, e a mensagem. Todo mundo consegue ver essa mensagem, tá? Ela fica ativa tanto para o pregoeiro quanto para o fornecedor. Então, todo mundo está vendo essa parte aqui de baixo. Então, se o pregoeiro quiser, ele pode fechar o chat ou deixar ele aberto. Para começar a próxima fase, então, depois do acolhimento de propostas, eu vou retornar essa proposta que eu tinha desclassificado, eu vou voltar a ela só para a gente ter um licitante a mais na disputa. Então, se eu quiser reclassificar um licitante, eu também consigo nessa mesma fase. Eu preciso novamente informar o motivo, e aí eu seleciono o licitante e clico no reclassificar. Ok. Aí ele vai mudar de novo para classificado, ele vai poder ir para a próxima fase. Então, a qualquer momento, e isso é muito importante, eu posso rever os meus atos dentro da licitação. Então, eu vou selecionar os 2 lotes, eu vou mandar os 2 para a fase de lances, vou clicar aqui, em enviar lotes para lance. Vou dar OK. Então, eu iniciei a minha fase de lances, os lotes vieram da fase anterior, que foi aguardando a abertura. Nessa fase, eu como pregoeira, vou aguardar o envio de lances pelos meus licitantes. Então, né, eu tenho aqui o lote, os fornecedores. Nessa fase eu ainda não vejo qual é o fornecedor, ele ainda continua como um apelido. Eu tenho o valor do lance de cada licitante, sendo a ordem aqui do menor para o maior. Eu posso cancelar o lance. Eu tenho a situação dos meus fornecedores, atualmente todos os meus estão offline. Eu tenho os documentos da proposta, então eu conseguiria ver aqui os documentos da minha proposta. Nesse caso, como eu ainda não estou em abertura de vistas, eu consigo ver somente aqueles dados iniciais, marca, modelo e valor unitário do lançamento de propostas. Eu tenho a minha economia, o cálculo da economia é feito em cima do menor lance do licitante vencedor dessa fase, né, do que está em primeiro lugar, comparando com o valor de referência que eu coloquei quando eu criei a minha licitação. Então, lá quando eu criei, eu subi para o sistema o valor de referência. Então, ele está indo lá e vendo que minha economia atualmente é de 35% para esse lote e no de baixo 54%. Eu tenho o tempo de permanência na fase, então há quanto tempo eu estou nessa fase. A situação que ela vai marcar que eu ainda estou em lance e o timer dos 10 minutos do artigo 32 do decreto 10.024. Então, ele está decrescente aqui. Então, quando acabar, se não houver nenhum lance nos últimos 2 minutos, ele vai simplesmente acabar os 10 minutos e me mandar para a próxima fase. Ou se houver um lance nos últimos 2 minutos, ele vai prorrogar esse lance, né? Ele vai prorrogar a disputa deste lote. Nesta fase, o pregoeiro somente pode ativar e inativar o chat, ele pode suspender o lote por algum motivo, fracassar
ou iniciar o tempo do modo aberto novamente. Então, se ele achar que esses 10 minutos não foram suficientes, ou, por exemplo, todo mundo está offline e agora todo mundo está online, se ele quiser reiniciar esse tempo, ele pode, tá? O sistema permite que ele faça essa ação. Aqui embaixo eu tenho as mensagens. Então, quando um licitante envia um lance, ele aparece aqui, o lance do licitante 3 para o lote 1 foi D, e ele atualiza a tela aqui, certo? Se esse licitante errar o lance dele, vamos supor, esse licitante aqui digitou errado, né? Colocou R$1 do lance dele, ele pode solicitar o cancelamento desse último lance. Então, o fornecedor tem lá uma opção para ele solicitar o cancelamento. E aí, o pregoeiro, ele tem que tomar a ação. Então, o licitante 3 solicitou o cancelamento, porque ele digitou errado. Então, eu, como pregoeiro, vou tomar a ação dentro do sistema. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico no cancelar lance, o sistema vai me perguntar se eu tenho certeza. Eu vou dizer que ok, que sim. E aí, o sistema vai atualizar para o último lance enviado por esse fornecedor. Então, ele estava em primeiro, ele voltou para segundo, porque no momento que eu cancelei, ele retornou para o último lance válido dele. Então, aqui eu vou fazer uma simulação em que o lote 1, ele vai ser prorrogado o tempo. Então, ele está nos últimos 2 minutos. Eu vou enviar mais um lance com esse licitante que eu estou operando aqui. E aí, como eu dei um lance nos últimos 2 minutos, no lote 1, ele vai prorrogar. O de baixo, ele não vai prorrogar, porque eu não estou dando lance nele. Então, vamos aguardar aqui. Quando eu finalizar o 1 minuto do lote 2, ele vai automaticamente passar para a abertura de vistas. Enquanto que o lote 1 vai ser prorrogado em mais 2 minutos. Essa funcionalidade do sistema, ela atende o artigo 32, inciso 1, que fala da prorrogação automática. Então, houve aqui a prorrogação, a situação do lote foi atualizada, então, lances, aí ele coloca entre parênteses o prorrogação, mais 2 minutos. Então, se houver qualquer lance dentro deste novo tempo, o sistema vai prorrogar por mais 2. Não é acumulativo, então, se 2, 3, 4 fornecedores derem lance, não vão ser 6 minutos, 8 minutos. Vai ser sempre de 2 em 2. Então, se eu der um lance agora, ele vai prorrogar mais 2. Aí, não tem mais nenhum lance, ele termina esse tempo e aí passa esse lote para a próxima fase, que é a abertura de vistas. Iniciando a abertura de vistas, eu tenho a fase, então, de negociação com esses licitantes. Se eu quiser negociar ainda, vamos supor que esse valor de economia ainda não me atenda. Lógico, 38% está bastante, mas se eu tivesse 1, 2, 3%, eu poderia instigar esse licitante e negociar com ele. Então, eu posso selecionar o lote, clicar no negociar e dar ok. Então, lá para o licitante 03, vai abrir um campo onde ele pode enviar uma nova proposta. O sistema descarrega uma mensagem automaticamente para ele e aí eu fico aguardando ele enviar essa nova proposta. Eu posso conversar com ele, lembrando que o chat ele sempre fica aberto para todos, né? Todos estão com acesso ao chat, eles conseguem visualizar. Então, senhor licitante, melhore sua proposta. E aí, com o lote selecionado, eu clico no enviar. Estou enviando somente para o lote 1. O meu licitante do lote 2 está offline, então eu não tenho por que falar com ele, mas se eu quiser, mesmo assim, para constar na nossa ata que eu abri negociação com ele, por mais que ele esteja offline, eu posso abrir negociação com ele também. Aqui nessa fase, eu consigo visualizar os documentos da proposta, então eu posso clicar aqui no visualizar. Aqui dentro, como eu exigi para o lote 1 a ficha e o catálogo, nesse momento eu consigo fazer o download
da ficha e do catálogo. Então, eu clico aqui no download, ele vai baixar no meu computador o arquivo que o fornecedor incluiu nessa fase. Mesma coisa para o catálogo, então eu clico em cima de catálogo, ele vai fazer o download do arquivo, e aí eu vou ter como visualizar esse arquivo que o fornecedor me enviou. Esse arquivo, ele é importante para alguns tipos de materiais, então, dependendo do arquivo que ele coloca, ele pode ser desclassificado nessa fase, pode ser verificado que esse produto não atende ao que foi solicitado no edital, então é muito importante abrir nessa fase já a documentação da proposta, que é esse arquivo de catálogo e de ficha. Então eu tenho o termo de credenciamento e o termo de habilitação que todos os fornecedores são obrigados a aceitar na hora de lançar essa proposta dentro do sistema. Nessa fase eu posso habilitar e desabilitar o chat, eu posso classificar esse fornecedor, então vamos supor que eu já atingi uma economia X e eu quero passar para a próxima fase, eu posso classificá-lo, eu posso reclassificar e desclassificar. Esse aqui, vamos supor que o catálogo não me atenda, né? Não tem como esse fornecedor me entregar esse material, porque o meu técnico avaliou que esse catálogo, através desse catálogo, que ele não consegue atender. Então, eu posso desclassificar esse fornecedor, que é diferente de inabilitá-lo, tá? Então, eu clico no desclassificar, vai aparecer somente o licitante que venceu essa fase, não vai aparecer os outros. E aí, eu posso clicar aqui, selecionar esse licitante e preencher o motivo. Então, feita análise técnica de que o catálogo não atende, o material não atende à especificação do edital, e aí eu posso desclassificar. O sistema automaticamente me traria o próximo licitante através da ordem classificatória do sistema. Eu posso, aqui no Mais Ações, eu ainda posso suspender, fracassar, imprimir os participantes até agora e o relatório de vencedores da fase de disputa. Também posso retornar a fase, para atender o artigo 32, inciso 3, eu posso retornar a fase para a fase anterior, que é lances, ou eu posso avançar a fase com esse fornecedor. Se eu avançar a fase desse lote, ele vai classificar automaticamente esse fornecedor. Então, após negociar com os licitantes, e não tendo mais nada a tratar nessa fase, eu posso mandar os lotes para a próxima fase, que é a habilitação. Porém, o que é muito importante, a partir do momento que eu fizer essa ação, o sistema vai abrir vistas desses licitantes ganhadores. Então, os outros licitantes que participaram da licitação vão ter acesso à documentação da mesma forma que a equipe de licitação teve. Então, esses documentos, ficha, catálogo, a proposta inicial, vão estar disponíveis também para os próximos licitantes, assim como a própria documentação da habilitação. Então, eu vou passar aqui os lotes, selecionei os lotes, avançar fase. Eles automaticamente serão classificados e eu vou estar aqui na fase de habilitação. Quando eu fiz isso, eles deixaram de ter lá o apelido licitante 3 e licitante 1, passando para o nome da empresa. O nome das minhas empresas é fornecedor 3, fornecedor 1, mas aqui estaria lá o nome da empresa, tá bom? A fase de habilitação, ela é principalmente para análise da documentação dos licitantes. Então, na fase anterior foi a abertura de vistas, que é a negociação com esses licitantes. E aqui eu tenho a fase de habilitação. O que eu posso fazer nessa fase? Eu posso solicitar um anexo, eu posso habilitar e inabilitar o chat, eu posso visualizar os documentos da habilitação, posso habilitar e inabilitar o fornecedor, posso declarar o vencedor. E aqui no Mais Ações eu tenho o suspender, o fracassar e vários relatórios que o sistema me gerou automaticamente para compor a minha licitação. Eu não preciso imprimir todos esses relatórios. A própria prefeitura pode definir o que será interessante para compor o processo físico. Todos os documentos do sistema ficam disponíveis para a prefeitura. Então, a qualquer momento que ela quiser acessar novamente a licitação e imprimir, ela pode, certo? No caso, o pregoeiro ou a comissão de licitação, quem for o responsável por essa prefeitura dentro do sistema. Então, para realizar a análise da documentação de habilitação, eu clico no botão Documentos de Habilitação, o sistema vai me apresentar essa tela, onde eu vou selecionar o fornecedor. Então, eu vou selecionar o fornecedor 1 primeiro.
Então, aqui ele vai me apresentar os anexos que foram inclusos durante o lançamento de propostas desse fornecedor. Tudo que eu solicitei em edital deve estar aqui e caso não estiver, eu posso inabilitar esse fornecedor. Então, eu vou fazer o download de toda a documentação, vou fazer a análise para habilitar ou inabilitar esse licitante. Aqui na parte inferior dessa tela, eu tenho uma parte em que eu consigo retirar o benefício do licitante, caso ele tenha sido beneficiado pela Lei Complementar 123 na fase anterior. Então, vamos supor que os meus 2 licitantes estão com a sua documentação ok, né? Eu já analisei, eu vou selecionar os 2 lotes e vou clicar no botão habilitar/inabilitar. Eles vão aparecer para mim aqui em licitantes habilitar, eu vou selecionar os 2. Eu vou colocar um motivo e vou clicar no habilitar. Aí eles vão passar para a parte de baixo aqui, então eles estão classificados e habilitados. Se houver a necessidade de inabilitar, a qualquer momento eu posso vir aqui rever meus atos. Então, eu habilitei sem querer esse fornecedor licitante 1 aqui e a documentação dele não está ok. Eu coloco novamente o motivo. E aí, clico no inabilitar. Ok? Então, vou deixar os 2 habilitados. Então, após habilitar os licitantes, eu posso declarar o vencedor. Eu posso fazer isso para um lote ou para os 2 lotes de uma vez. Então, eu vou clicar aqui em declarar o vencedor. E automaticamente, esses lotes vão para a próxima fase, que é recurso. Na fase de recursos, os licitantes terão a oportunidade de se manifestar com relação a alguma irregularidade que tenha acontecido durante esse certame. Então, o que o pregoeiro deve fazer? Selecionar os lotes e aí ele vai dar um tempo para essa manifestação. Aqui não é o tempo para o envio do recurso, é apenas para a manifestação desse interesse recursal. Então, eu vou colocar aqui, eu vou dar 5 minutos, mas normalmente o que acontece é que as prefeituras elas institucionalizam esse tempo. Então, tem prefeitura que deixa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depende, tá? Isso aí é de acordo com cada gestão. Eu vou colocar aqui, controlar tempo e dar OK. Ao final do tempo para manifestação do recurso, o pregoeiro deverá permitir ou não permitir o recurso manifestado pelo fornecedor. Então, nós temos 2 opções aqui no botão. Se você clicar no permitir, ele vai mostrar os fornecedores que manifestaram o recurso com o motivo. Você deve selecionar o fornecedor e clicar em permitir recurso. Neste caso, caso você permita o recurso, você deverá ou suspender o lote ou suspender a licitação para aguardar o prazo do recurso. Hoje, o recurso não é enviado através do sistema. Cada prefeitura estabelece quais são os critérios para o recebimento deste. Caso o pregoeiro clique em permitir recurso, o sistema vai descarregar em ata que ele permitiu o recurso, com a frase: declaro concedido o prazo para apresentação do recurso, conforme manifestação do licitante. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital. Então, a regra para o envio, o recebimento desse recurso, deve estar no edital. Vamos supor que esse fornecedor já tenha enviado o recurso e ele foi indeferido, né? A prefeitura resolveu não acatar o recurso desse fornecedor. Ela pode, então, dar prosseguimento nesse lote. Se ela acatar, ela vai tomar, então, as decisões conforme o parecer jurídico que ela recebeu. No caso aqui, eu vou passar para a próxima fase, eu não vou acatar, eu vou clicar no avançar. Na fase de adjudicação, o pregoeiro irá declarar o vencedor após o final do certame. Pode ser que todos os lotes estejam nessa fase ou ainda tenham lotes em outras fases. O ideal é que você chegue com todos os lotes até a adjudicação para fazer o procedimento todo de uma vez. Então, nessa fase eu tenho os botões de ação: solicitar anexo, que eu poderia utilizar nessa fase para solicitar o anexo com a proposta readequada desse fornecedor.
Então, eu clico em solicitar anexo, ele vai me mostrar todos os fornecedores que estejam nessa fase. E aqui eu poderia selecionar o fornecedor, eu já solicitei do fornecedor 1. E aí, se eu quiser solicitar também do fornecedor 3, eu clico aqui em solicitar. Ele vai trocar a situação para ativo e na tela do fornecedor vai aparecer um campo para ele enviar esse anexo. O ideal é que eu estabeleça um prazo para a solicitação desse anexo. Então, eu poderia colocar aqui dentro da ata, senhores licitantes, por favor, enviar a proposta readequada até 1/4/2020. Então, eu dei um prazo para esses licitantes e ao final do prazo, caso eles tenham enviado ou não tenham enviado, eu posso fechar essa solicitação de anexo. Então, como eu faria isso? Eu seleciono os 2 itens, venho aqui em solicitar anexo e cancelar solicitação. E aí o campo deixa de aparecer para os licitantes e aí ninguém mais envia um novo anexo. Eu vou fechar a tela. Então, as outras opções que eu tenho aqui na adjudicação são o ativar e inativar chat, que eu tenho em todas as telas, o adjudicar, o assinar a ata e mais opções que eu tenho em todas as outras opções do pregão, incluindo os relatórios. Então, eu vou clicar aqui nos lotes, vou selecionar e vou clicar no adjudicar. Então, após a adjudicação, ele altera aqui o resultado para adjudicado. Se eu errei e eu queria adjudicar apenas o lote 1, eu posso vir aqui e cancelar a adjudicação. Ela fica aqui no mais ações. Lembrando que sempre que eu faço alguma ação dentro do sistema, ela é descarregada na ata. Então, após a adjudicação, eu vou assinar a ata, finalizando assim o meu certame. Quando eu clico no assinar a ata, ele me mostra todos os membros que estão disponíveis, que estão cadastrados na minha comissão de licitação. Então, aqui eu só tenho 2. Se por algum motivo eu tenha chamado um técnico, um especialista técnico, ou essa pessoa não estava presente durante a licitação, eu posso desmarcar e assinar apenas com os membros que estavam presentes. Então, eu deixo selecionado apenas o que eu quero e clico no assinar a ata. Esse assinar a ata, ele cria os campos dentro das atas para a assinatura física. Então, aqui, quando eu assinei a ata, ele tirou os lotes da fase de adjudicação e mandou os lotes para resultados e suspensões. Aqui no resultados e suspensões, eu posso reabrir os lotes, então eu posso selecionar, reabrir os lotes, eles vão voltar para a última fase onde eles estavam, que seria a adjudicação. Lá, se eu precisar alterar alguma coisa, eu posso cancelar a adjudicação, retornar para as fases anteriores. Então, eu posso a qualquer momento rever meus atos. Em detalhes do pregão, ao final do certame, eu poderei então imprimir as minhas atas. Então, aqui embaixo eu tenho a opção de imprimir todos, o item 1 ou o item 2. Então, eu vou clicar aqui em todos e clicar em ver ata. Ele vai gerar o PDF para mim, com todos os eventos que aconteceram durante o certame. Aqui na minha ata, eu tenho o número da minha ata, o edital, o número do processo, um resumo, Isso aqui ele descarrega automaticamente durante a abertura da sessão. Eu tenho as propostas iniciais dos licitantes, todos os lances, todos os eventos, ou seja, em que momento eu comecei cada fase do certame, a troca de mensagens entre os licitantes e o pregoeiro e todas as ações que o pregoeiro tomou durante o certame. Aqui embaixo eu tenho a habilitação ou a inabilitação, se eu tivesse aqui inabilitado algum fornecedor também teria, e a adjudicação. No final eu tenho apenas uma assinatura, porque eu assinei apenas com um servidor, e embaixo dele eu tenho o cargo. Então, o cargo que eu defini lá na minha comissão de licitação vai estar aparecendo aqui. Então, pregoeiro, membro de equipe, apoio técnico, autoridade competente. E aqui eu tenho a mesma ata, só que do outro lote. Eu vou fechar aqui e vou mostrar também a ata simplificada. A ata simplificada, ela traz todos os eventos, porém sem a parte do chat. Então, eu tenho aqui os itens desse lote, no caso eu tinha 2 itens para o lote,
os fornecedores, nas propostas iniciais dos fornecedores, os eventos em cada fase, então quando eu comecei, quando eu iniciei cada fase, e os campos de assinatura da mesma forma. Então essa ata aqui, ela resume como foi o andamento da sessão, a data, a hora do começo de cada evento. Então, ao final do certame, eu devo retornar a detalhes do pregão, imprimir as atas e encerrar o meu pregão. Após encerrar o pregão, eu poderei, então, fazer a exportação desse pregão para o sistema de compras.